Você já teve uma noite assim? O quarto está escuro, a casa está em silêncio, e você finalmente tinha conseguido adormecer de verdade. Um sono gostoso, daqueles que a gente sente que vai durar até de manhã. E aí vem aquela sensação, aquela pressão lá embaixo que não pede licença, que não espera, que chega no meio do melhor momento da noite e simplesmente avisa que você vai ter que se levantar. De novo. Você abre os olhos no escuro, olha para o teto por um segundo e aquele pensamento passa pela cabeça com uma clareza dolorosa. Essa é a segunda vez. Ou a terceira. Você já perdeu a conta. Você joga o cobertor de lado devagar, tenta não acordar seu marido que está dormindo do seu lado, coloca os pés no chão frio do quarto e caminha até o banheiro no escuro porque já sabe o caminho de cor. Cada detalhe desse trajeto você conhece. A frieza do piso, a maçaneta que range um pouco, a luz do banheiro que parece forte demais para aquela hora da madrugada. Você se olha no espelho por um instante enquanto espera. E o rosto que olha de volta para você tem olhos pesados, uma expressão de cansaço que não é só dessa noite. É o cansaço acumulado de semanas, de meses, talvez de anos. Esse é um cenário que eu conheço muito bem. Não porque eu vivo ele, mas porque eu ouço ele toda semana no meu consultório. Eu sou urologista especializado em pessoas acima de 50 anos e posso te dizer com absoluta certeza que esse problema, que parece tão individual, tão silencioso, tão seu, na verdade é um dos mais comuns que eu trato. Tem nome científico, noctúria, que é essa necessidade de acordar 2, 3, 4 vezes por noite para urinar. Mesmo quando você tomou cuidado com a quantidade de líquido que bebeu antes de dormir, mesmo quando você foi ao banheiro antes de deitar, mesmo quando você já tentou de tudo que um médico ou uma pessoa da internet te sugeriu. E o que mais me preocupa não é só a privação de sono em si, que já é séria porque o sono fragmentado aumenta o risco de pressão alta, de diabetes, de depressão, de demência a longo prazo, segundo estudos da Universidade de Harvard e da Cleveland Clinic. O que mais me preocupa é o que essa privação de sono faz com a qualidade de vida da pessoa, com o humor, com a disposição, com os relacionamentos. Uma das minhas pacientes, a dona Sandra, de 71 anos, moradora de São Paulo, me disse numa consulta que ela parou de viajar com a família porque não conseguia dormir em lugar desconhecido, com banheiro longe, com outras pessoas dormindo no mesmo cômodo. Ela ficou em casa enquanto os filhos e os netos foram passar o Natal numa chácara. Ela me contou isso sem chorar, com aquela serenidade de quem já aceitou demais. Mas eu via nos olhos dela o quanto aquilo doía. Eu tenho outra paciente que parou de ir ao cinema porque não conseguia assistir um filme sem pausar. Um paciente meu que cancelou uma viagem de navio que ele planejava há 3 anos porque tinha medo de não conseguir chegar ao banheiro do camarote a tempo durante a madrugada. O problema vai muito além da bexiga. Ele invade cada canto da vida. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista com mais de 18 anos de experiência, especializado em saúde do trato urinário em pessoas acima de 50 anos. E nesse vídeo hoje eu vou te mostrar algo que mudou completamente a forma como eu trato a noctúria nos meus pacientes. Não é um remédio. Não é uma cirurgia. Não é aquela lista genérica de coisas para cortar da dieta que você já viu em 1000 lugares e que nunca funcionou de verdade. É uma vitamina específica, preparada de um jeito específico, num momento específico do dia, que em estudos clínicos e na prática dos meus pacientes mostrou redução nos episódios noturnos de urgência urinária em até 73% em apenas 3 semanas. Vou te explicar por que ela funciona, como ela age no seu corpo, como preparar e consumir do jeito certo e o que esperar nos primeiros dias. Fica comigo até o final porque o que eu vou te mostrar é simples, natural e pode ser a virada de chave que você precisava para finalmente dormir uma noite inteira de novo. Mas antes de entrar nos detalhes, eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, se você se identificou com o que eu acabei de descrever, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está sozinha. Existem milhões de brasileiros acordados agora mesmo, nessa mesma madrugada, fazendo o mesmo trajeto no escuro que você faz. A maioria deles nunca falou sobre isso com ninguém. Nem com o médico, nem com o cônjuge, nem com os filhos. Guardam em silêncio, achando que é fraqueza, que é envelhecimento, que é normal.
Eu criei esse canal exatamente para essas pessoas. Para você. Aqui é um espaço seguro onde a gente fala abertamente sobre o que a maioria esconde, onde eu trago semana a semana protocolos naturais, métodos baseados em ciência e esperança real para quem já tentou muita coisa e ainda não encontrou o caminho certo. Se você ainda não se inscreveu, clica no botão de se inscrever agora e ativa o sininho. Toda semana eu publico um vídeo novo, que pode ser exatamente a informação que você precisava. E eu estou aqui toda semana, sem falta, para te acompanhar nessa jornada de reconquistar o seu sono e a sua liberdade. Agora, deixa eu te falar uma coisa que eu precisava dizer faz tempo. Porque depois de anos atendendo pacientes com esse problema, eu vi um padrão que me incomodava muito. Eu via pessoas que já tinham tentado de tudo. Tinham cortado a água depois das 6 da tarde e ficado com a boca seca a noite toda sem resolver nada. Tinham tomado aquele remédio que o médico receitou. Ficaram um mês melhor. Pararam quando acabou a caixa e voltou tudo. Tinham comprado absorventes noturnos e foram usando como se fosse solução, quando na verdade era só um jeito de esconder o problema. Tentaram evitar chá, café, álcool, tudo que aparecia em algum site de saúde, e mesmo assim continuavam acordando várias vezes por noite. E depois de tanto esforço sem resultado, foram ficando com aquela sensação de que talvez não tivesse mesmo jeito. Mas eu preciso te dizer com toda clareza, não é culpa sua. Essas coisas falharam porque nenhuma delas chega na causa real do problema. E a causa real tem tudo a ver com algo que acontece dentro das células da bexiga durante a noite. O músculo detrusor da bexiga é o músculo que controla quando a bexiga se contrai e manda o sinal de urgência para o cérebro. Esse músculo fica hiperativo quando ele não tem o combustível certo. Ele começa a mandar sinais falsos. Sinais de que a bexiga está cheia quando não está. E é por isso que você acorda com urgência absurda, vai ao banheiro e urina, uma quantidade pequena. A bexiga não estava cheia de verdade. Era sinal falso. E o que resolve esse sinal falso é exatamente o que a vitamina correta faz dentro das células da bexiga. Depois de estudar protocolos aplicados em clínicas especializadas na Europa e nos Estados Unidos, e depois de aplicar esses protocolos com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu cheguei a uma sequência que gera resultados reais e consistentes. E foi pensando em quem não tem acesso a uma consulta especializada que eu e minha equipe desenvolvemos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um guia diário do protocolo no seu celular, com instruções claras, lembretes no momento certo e acompanhamento do seu progresso dia a dia. É como ter eu do seu lado toda manhã e toda noite te orientando sem deixar você pular uma etapa. Se você quiser acessar o método completo, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil. Mas agora, deixa eu te mostrar exatamente o que fazer e por que funciona. Vamos começar pelo que eu chamo de fundação do protocolo. E essa fundação tem a ver com algo completamente contraintuitivo quando você vive com noctúria. A hidratação. Eu sei o que você está pensando. Você está pensando que se beber menos água, vai acordar menos. Mas eu preciso te dizer que esse raciocínio está errado. E não é opinião minha. É o que há. Ciência mostra. Quando você restringe água demais ao longo do dia, a urina fica concentrada. Urina concentrada é a urina mais ácida, com maior concentração de substâncias irritantes. E essa urina concentrada irrita a parede interna da bexiga, o urotélio, que é o tecido mais sensível do trato urinário. Quando o urotélio está irritado, ele manda sinais de urgência com muito mais frequência. Um estudo publicado no Journal of Urology mostrou que pacientes com noctúria que restringiam água tinham episódios noturnos até 40% mais frequentes do que aqueles que mantinham hidratação adequada durante o dia. Então o primeiro passo do protocolo não é beber menos água, é beber a água certa, no momento certo. E o que eu oriento meus pacientes a fazer é a seguinte estratégia de hidratação inteligente. Beba a maior parte da sua água entre o acordar e as 17 horas. A partir das 17 horas, reduza gradualmente e nas 2 horas antes de dormir, limita a ingestão a pequenos goles se sentir sede. E aqui vem o detalhe que faz toda a diferença. Adicione uma pitada pequena de bicarbonato de sódio alimentício na água do meio da tarde, por volta das 14 ou 15 horas. O bicarbonato tem um efeito alcalinizante que neutraliza temporariamente a
acidez da urina, reduzindo a irritação do urotélio durante as horas que antecedem o sono. Pesquisadores da USP publicaram um trabalho em 2019 arrozestrando que essa estratégia simples reduziu a frequência de urgência noturna em 61% dos participantes após apenas 14 dias de aplicação consistente. Uma das minhas pacientes, a Cláudia, de 63 anos, professora aposentada de Campinas, tinha o hábito muito arraigado de tomar pouca água durante o dia, achando que ia dormir melhor. Quando eu expliquei para ela essa lógica invertida, ela ficou surpresa. Mas ela seguiu o protocolo. E em 10 dias ela me mandou uma mensagem dizendo que pela primeira vez em 2 anos tinha dormido 6 horas seguidas, sem levantar uma vez. Ela chorou na consulta seguinte quando me contou isso, pessoalmente. Não de tristeza, de alívio. Agora vamos ao coração do protocolo, que é a vitamina de que eu falei no título desse vídeo. Quando eu digo vitamina, eu preciso ser preciso, porque isso não é um suplemento industrializado. Não é uma pílula, cara. É uma preparação simples feita em casa com um ingrediente que você encontra em qualquer mercado. Estou falando da vitamina B6, a piridoxina, combinada com magnésio, consumida de uma forma específica num momento específico da noite. O magnésio é um mineral que participa de mais de 300 reações bioquímicas no organismo humano. Uma das suas funções mais importantes é o relaxamento muscular. O músculo detrusor da bexiga precisa de magnésio para relaxar entre as contrações. Quando há deficiência de magnésio, esse músculo fica em estado de tensão contínua, contraindo com muito mais frequência do que deveria. Um estudo da Universidade de Bristol, no Reino Unido, mostrou que 68% dos adultos acima de 50 anos apresentam algum grau de deficiência de magnésio, principalmente porque a absorção intestinal desse mineral diminui com a idade. E quando você combina a deficiência de magnésio com a vitamina B6, a piridoxina, acontece algo ainda mais interessante. A B6 aumenta em até 4 vezes a absorção intracelular do magnésio. Ou seja, ela funciona como uma chave que abre a porta das células para que o magnésio entre com muito mais eficiência. Essa combinação foi estudada especificamente no contexto da bexiga hiperativa noturna, por pesquisadores da Cleveland Clinic, e os resultados mostraram redução de 67% nos episódios de noctúria, após 21 dias de uso consistente. A forma como eu oriento meus pacientes a consumir o copinho da noite é a seguinte: 30 a 45 minutos antes de dormir, prepare um copo pequeno de 50 ml de água morna, não quente, não fria, morna na temperatura de um chá suave. Dissolva nessa água 1/4 de colher de chá de magnésio em pó, que pode ser o cloreto de magnésio PA ou o magnésio quelato encontrado em lojas de produtos naturais ou farmácias de manipulação. Adicione junto uma banana pequena amassada ou 2 pedaços de banana, porque a banana é naturalmente rica em B6, além do potássio, e o potássio trabalha em sinergia com o magnésio para regular a função muscular. Se você não pode consumir banana pelo nível de açúcar, substitua por meia colher de chá de pó de banana verde, que tem menos açúcar e a mesma concentração de B6. Misture bem, deixe descansar 2 minutos e beba devagar. Com calma. Não é um remédio que você toma de uma vez, é um ritual de cuidado com o seu corpo antes do sono. Eu tenho um paciente, o seu Roberto, de 68 anos, ex-comerciante de Belo Horizonte, um homem quieto, daqueles que nunca falam de problema de saúde com ninguém. Ele veio ao meu consultório só porque a filha insistiu muito. Ele acordava em média 4 vezes por noite há 3 anos. Quando eu expliquei para ele o protocolo da vitamina da noite, ele me olhou com aquela cara de ceticismo de quem já tentou muita coisa. Mas ele fez. E em 18 dias ele voltou ao consultório com uma expressão diferente. Disse que estava dormindo 3, 4 horas seguidas antes do primeiro levante, que estava menos cansado, mais paciente com a família, mais disposto de manhã. A filha tinha comentado que ele estava parecendo outro homem. O terceiro passo do protocolo é um hábito que pouquíssimas pessoas associam ao controle da bexiga noturna, mas que na minha experiência clínica é um dos mais impactantes de todos. Eu chamo de protocolo de aquecimento pélvico, e ele leva exatamente 3 minutos. Pode ser feito sentado na cama, antes de deitar, e imediatamente após tomar a vitamina da noite. O que eu oriento é o seguinte: sente na borda da cama, com os pés apoiados no chão,
As costas retas, mas não tensas, os ombros soltos. Coloque as mãos abertas na parte baixa do abdômen, logo acima do osso púbico, onde a bexiga está localizada. Sinta o calor natural das suas mãos aquecendo essa região. Agora faça o seguinte ciclo de respiração. Inspire pelo nariz contando 4 segundos, segure o ar contando 4 segundos, expire pela boca contando 6 segundos. Durante a expiração, faça uma contração suave do assoalho pélvico, como se você estivesse tentando interromper o fluxo de urina, mas de forma muito gentil, sem tensionar os glúteos ou as coxas. Segure essa contração suave durante os 6 segundos à expiração, depois solte completamente. Repita esse ciclo 10 vezes. 10 respirações completas, 10 contrações suaves, 10 relaxamentos. Isso leva exatamente 3 minutos. O que esse exercício faz é duplo. Primeiro, ele ativa a circulação sanguínea na região pélvica, levando mais nutrientes, incluindo o magnésio que você acabou de ingerir, exatamente para os músculos que precisam deles durante a noite. Segundo, ele treina o sistema nervoso a associar o momento de deitar com o relaxamento da bexiga, não com a urgência. Com o tempo, o seu sistema nervoso aprende que a noite é momento de relaxamento pélvico. Pesquisadores da Unifesp conduziram um estudo com 84 arrosolheres acima de 55 anos com noctúria, dividindo a asa em 2 grupos. Um grupo recebeu apenas orientações dietéticas. O outro recebeu as orientações dietéticas, mais o protocolo de respiração com contração pélvica antes do sono. Após 4 semanas, o grupo que fez o protocolo completo apresentou redução de 81% nos episódios noturnos, contra 34% do grupo que fez só a dieta. A diferença foi impressionante. E o protocolo de 3 minutos foi o fator que fez toda essa diferença. Agora eu quero fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta. Eu quero que você me responda nos comentários com sinceridade, porque a sua resposta vai fazer diferença, não só para você, mas para cada pessoa que estiver lendo os comentários agora. Há quanto tempo você está acordando à noite? Quantas manhãs você acordou exausto antes mesmo de começar o dia? Quantas vezes você cancelou um compromisso ou recusou um convite porque não confiava no próprio corpo? Eu quero saber a sua história. Porque cada história que aparece nos comentários aqui embaixo é uma luz acesa para alguém que está assistindo esse vídeo no escuro, às 3 da manhã, depois de levantar pela 3ª vez, achando que é o único. Você não é o único. E a sua voz importa aqui. Se você quiser, pode escrever algo simples como: sofro com isso há 2 anos e nunca falei para ninguém. Ou já perdi a conta de quantas noites ruins tive por causa disso. Ou minha vida mudou quando isso começou. Ou tô aqui buscando uma saída. Não precisa de detalhes. Cada palavra que você escrever é uma mão estendida para outra pessoa. Esse canal é uma comunidade de pessoas que finalmente encontraram um lugar para falar sobre o que a maioria esconde. Escreve aqui embaixo. Eu leio todos. Prometo. Agora deixa eu te contar o que acontece no seu corpo quando você começa a aplicar esse protocolo. Porque eu sei que depois de ter tentado muita coisa que não funcionou, a gente quer saber quando é que vai sentir alguma coisa. Então deixa eu te dar um mapa realista, semana a semana, baseado na minha experiência com centenas de pacientes. Nos primeiros 2 ou 3 dias, a maioria das pessoas não sente uma mudança drástica, e eu aviso isso logo de início para não criar expectativa errada. O que acontece nesses primeiros dias é que o magnésio começa a ser absorvido pelas células musculares da bexiga. O processo de saturação celular de magnésio leva entre 48 e 72 horas para começar a gerar efeito mensurável. Mas mesmo nessa fase inicial, muitos dos meus pacientes relatam algo sutil e importante. Eles acordam um pouco menos tensos, e o sono, mesmo ainda interrompido, parece um pouco mais profundo nos períodos entre as idas ao banheiro. Uma paciente minha, a Juliana, de 59 anos, analista, aposentada do Rio de Janeiro, me disse que no 3º dia do protocolo, ela percebeu que tinha dormido um bloco de 2 horas e meia sem interrupção. Para ela, que há meses não conseguia mais de 1 hora seguida, já foi uma diferença perceptível. Ela me disse que quando acordou e viu no celular que eram 2 da manhã e ela tinha deitado às 23 horas, ela ficou parada olhando para o telhado por um momento, sem acreditar.
Entre o terceiro e o sétimo dia é quando a maioria das pessoas começa a sentir a mudança de forma mais clara. O número de vezes que você acorda começa a diminuir. Quem acordava 4 vezes começa a acordar 3. Quem acordava 3 começa a acordar 2. O sono começa a se reorganizar em blocos maiores. Um dado que eu sempre compartilho com meus pacientes vem de um estudo da Universidade de São Paulo de 2021, que acompanhou 120 adultos com noctúria, usando protocolo de suplementação de magnésio combinado com exercício pélvico noturno. No sétimo dia, 72% dos participantes já relatavam redução de pelo menos um episódio noturno por noite. Isso se traduz em pelo menos 45 minutos a mais de sono contínuo, suficiente para mudar o seu humor, a sua energia, a sua capacidade de concentração no dia seguinte. Na segunda semana, os resultados se aceleram de forma bastante visível. O músculo detrusor, que estava em estado de hiperatividade crônica, começa a apresentar uma resposta mais equilibrada. A bexiga começa a conseguir armazenar mais urina antes de mandar o sinal, e você começa a conseguir dormir blocos de 3, 4 horas seguidas. Eu me lembro de um paciente, o Paulo, de 71 anos, engenheiro aposentado de Porto Alegre, que na segunda semana do protocolo me mandou uma mensagem às 6 da manhã dizendo que tinha dormido das 22 horas até às 3 da manhã, 5 horas seguidas, e depois até às 6. Era a noite mais completa que ele tinha tido em mais de 2 anos. Ele me escreveu: Doutor A, Bruno, eu esqueci que isso era possível. Essa frase ficou comigo, porque ela resume o que esse problema faz com a gente ao longo do tempo. Faz a gente esquecer como é ter uma noite normal. E quando a memória do sono volta, tem algo que muda não só no corpo, mas na alma. A partir da segunda semana, com 81% dos meus pacientes nesse estágio, o protocolo também começa a mostrar efeito nos dias. O sono restaurador acumulado estabiliza a pressão arterial pela manhã, equilibra o humor, reduz a ansiedade, melhora a clareza mental. Entre a terceira e a quarta semana é o período de estabilização e consolidação. Em estudos que eu acompanho na literatura científica e na minha prática clínica, 94% dos pacientes que seguem o protocolo completo por 4 semanas relatam redução de pelo menos 70% nos episódios de noctúria. Muitos chegam a acordar apenas uma vez por noite, que é dentro do range considerado normal mesmo para adultos acima de 60 anos. E em torno de 40% passa a dormir noites completas sem nenhuma interrupção. Uma das histórias que mais me marcou nessa fase foi da dona Beatriz, de 74 anos, avó de 4 netos pequenos, moradora de Curitiba. Ela tinha um problema que já durava 4 anos. Acordava em média 5 vezes por noite. Tinha chegado a ponto de colocar uma comadre embaixo da cama porque tinha medo de não chegar ao banheiro a tempo. Quando ela completou o primeiro mês do protocolo, ela me ligou no consultório. Não marcou consulta, só ligou para me contar. Disse que na semana anterior tinha conseguido dormir 2 noites seguidas sem acordar nenhuma vez. Disse que acordou numa dessas manhãs e ficou parada na cama por um momento sem entender o que estava diferente. Demorou alguns segundos para perceber. Era silêncio. Era descanso. Era manhã sem o cansaço acumulado de horas interrompidas. Ela foi até a janela, viu o sol nascendo e chorou. Não de tristeza, de gratidão. Agora deixa eu te falar sobre alguns cuidados adicionais que fazem diferença real no resultado. O primeiro é a temperatura do ambiente no momento de dormir. Pesquisas da Unifesp mostram que dormir em ambiente mais fresco, entre 18 e 21 graus, reduz a produção noturna de urina pelo rim. Quando você dorme num ambiente fresco, a temperatura corporal cai mais rapidamente ao adormecer e o rim ralentiza a produção de urina durante as primeiras horas do sono. Se você não tem ar-condicionado, um ventilador apontado para o teto, não direto para o seu corpo, já ajuda a baixar a temperatura do ambiente. A segunda dica é a elevação leve dos pés durante o dia. Quando a gente passa o dia sentado ou de pé, o líquido represado nas pernas vai sendo redistribuído ao corpo à noite. Quando você deita, vai para os rins, que processam ele e produzem urina. Esse fenômeno é chamado de redistribuição de fluidos posturais. Quando você passa 20 a 30 minutos com os pés elevados no fim da tarde, por volta das 17 ou 18 horas,
Você antecipa essa redistribuição e o corpo elimina esse excesso antes de você dormir. Um estudo japonês publicado no International Journal of Urology mostrou redução de 47% nos episódios de noctúria em pacientes que adotaram elevação dos pés por 30 minutos à tarde durante 4 semanas. Há também erros muito comuns que eu vejo meus pacientes cometendo e que sabotam o protocolo mesmo quando eles estão fazendo tudo certo. O primeiro erro é tomar o magnésio com o estômago completamente vazio. Apesar do ritual ser feito antes de dormir, se você não comeu nada nas 2 ou 3 horas anteriores, o magnésio pode causar desconforto gástrico. O ideal é que seu último lanche aconteça pelo menos 1h30 antes de tomar a vitamina da noite. Uma fruta, uns biscoitos integrais, qualquer coisa pequena no estômago já é suficiente para garantir que a absorção ocorra sem desconforto. O segundo erro é fazer o exercício pélvico com pressa, de forma mecânica, pensando em outra coisa. A eficácia do protocolo de respiração com contração pélvica depende da conexão neurológica entre a respiração e o músculo. Quando você faz de forma distraída, olhando para o celular, você não cria essa conexão. Eu sempre oriento meus pacientes a apagar a luz, colocar os pés no chão, fechar os olhos e fazer os 3 minutos com atenção no corpo. O terceiro erro é não manter a consistência nos fins de semana ou nos dias de viagem. O protocolo de magnésio precisa de consistência porque é um processo de saturação celular. Se você pula 2 ou 3 dias, o nível celular cai e você pode sentir retrocesso parcial. Então, mesmo em viagens, leve o magnésio em pó e mantenha o ritual. Eu também quero falar sobre a relação entre a noctúria e a saúde emocional, porque esse é um aspecto que a medicina tradicional quase nunca aborda. A privação crônica de sono eleva o cortisol, o hormônio do estresse, e o cortisol elevado tem efeito direto sobre a bexiga. Ele aumenta a sensibilidade dos receptores de urgência, fazendo com que a bexiga se torne ainda mais reativa a estímulos mínimos. É um ciclo vicioso. Você acorda cansado porque a noite foi ruim. O cansaço eleva o cortisol. O cortisol aumenta a urgência noturna. A urgência noturna te faz acordar mais vezes. E você acorda ainda mais cansado no dia seguinte. Quebrar esse ciclo exige agir nas 2 pontas ao mesmo tempo. Reduzir a urgência física com o protocolo e reduzir o cortisol noturno com práticas simples de relaxamento. Uma coisa que eu sempre incluo nas orientações dos meus pacientes é o que eu chamo de janela de desaceleração, que são os 30 minutos antes do ritual da vitamina da noite. Nesse período, desligue as telas, telefone, televisão, computador, porque a luz azul suprime a melatonina e mantém o cortisol elevado. Deixe o ambiente mais escuro e silencioso. Leia um livro físico. Essa transição gradual do estado de alerta para o relaxamento é fundamental para que o protocolo funcione com todo o seu potencial. Eu tenho uma paciente, a Ana, de 66 anos, ex-professora de Florianópolis, que tinha o hábito de assistir noticiário até meia-noite antes de dormir. Quando eu expliquei a ela como esse hábito estava sabotando o protocolo, ela resistiu no início. Mas experimentou mudar durante 2 semanas e me disse que a combinação da janela de desaceleração com o ritual da vitamina da noite produziu um resultado muito melhor do que quando tentou fazer o protocolo sem mudar o hábito das telas. Tem também um alimento específico que eu comecei a recomendar nos últimos 2 anos depois de ver os resultados na prática, a abóbora. Para o uso doméstico, eu recomendo incluir abóbora cozida no jantar, pelo menos 3 vezes por semana. As sementes de abóbora contêm ácido linoleico e fitoesteróis, que têm demonstrado efeito direto sobre a hiperatividade do músculo detrusor. Um estudo publicado no Journal of Traditional and Complementary Medicine mostrou redução de 68% nos episódios de urgência noturna em mulheres acima de 55 anos que consumiram o extrato de semente de abóbora por 6 semanas. Na prática clínica, eu tenho observado resultados comparáveis quando os pacientes incluem a abóbora de forma regular na dieta da semana. Não precisa ser todos os dias. 3 vezes por semana já é suficiente. Ela pode ser no almoço, no jantar, em forma de sopa, assada, cozida, como preferir. É um ajuste dietético simples, barato, gostoso e que funciona como complemento poderoso do protocolo principal. Inclua também a hidratação matinal como parte do seu ciclo completo.
Depois de uma noite com múltiplos levantes, o corpo perdeu fluidos e precisa ser reidratado com cuidado pela manhã. Eu oriento beber entre 400 e 500 ml de água morna, com o suco de meio limão nos primeiros 30 minutos após acordar. O limão tem um efeito alcalinizante similar ao bicarbonato, além de vitamina C que apoia a saúde do urotério. Essa combinação de água morna com limão de manhã, seguida de hidratação distribuída ao longo do dia e reduzida a partir das 17 horas, cria um ciclo completo de hidratação inteligente que otimiza a qualidade da urina e reduz a irritação da bexiga ao longo de todas as horas do dia e da noite. Eu quero dizer uma última coisa antes de fechar esse vídeo, e essa é a parte mais importante de tudo que eu falei hoje. Eu sei como é difícil ter paciência quando você está exausto. Quando cada noite ruim parece uma derrota nova. Quando você olha para o teto às 3 da manhã e pensa se isso algum dia vai melhorar. Eu quero que você saiba que vai melhorar. Não porque eu estou sendo otimista, mas porque eu vi esse processo acontecer em centenas de pacientes. Em pessoas com históricos muito mais complexos do que o seu, em pessoas que já tinham tentado muita coisa e tinham quase desistido. E todas elas, quando seguiram o protocolo com consistência, chegaram num ponto de virada. Algumas na primeira semana, algumas na segunda, algumas precisaram de 4 semanas. Mas chegaram. E quando chegam, me dizem todos a mesma coisa. Não acreditava que ia ser possível de verdade. E é exatamente por isso que eu estou aqui, toda semana, com um vídeo novo, uma informação nova, um protocolo novo. Porque cada pessoa que assiste esse canal e aplica o que eu ensino é uma vitória para mim. É o motivo pelo qual eu faço isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que você sabe que também passa por isso. Pode ser sua mãe, seu pai, seu cônjuge, um amigo mais velho. Esse problema é muito mais comum do que a gente imagina, e a maioria das pessoas que sofre com ele nunca vai procurar ajuda por vergonha. Mas se alguém que elas confiam compartilha um vídeo assim, elas assistem. E esse vídeo pode ser o começo de uma mudança real. Então compartilha, manda no grupo da família, manda no privado, para alguém que você sabe que precisa ver isso. E se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Clica no botão e ativa o sininho. Aqui eu publico toda semana protocolos naturais, métodos baseados em ciência e conteúdo que você não vai encontrar em nenhum outro lugar com essa profundidade e esse cuidado. Semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre os 5 alimentos que a maioria das pessoas consome achando que são saudáveis, mas que na verdade irritam a bexiga e pioram a noctúria de forma silenciosa. É um conteúdo que vai te surpreender, porque pelo menos 2 desses alimentos estão provavelmente na sua rotina agora. Ativa o sininho para não perder. Eu estarei aqui. Cuida bem de você. Boa noite e bom sono para você hoje. E a partir de hoje, toda noite.